Olá, pessoal! Vejamos esta questão de física do F1 envolvendo lei de Lenz, corrente induzida, força eletromotriz induzida. Um condutor retilíneo PT de resistência R igual a 20 ohms está em contato com um condutor de resistência desprezível e dobrado em forma de U, como indica a figura. O conjunto está imerso em um campo de indução magnética B, uniforme, de intensidade 15 teslas, de modo que B é ortogonal ao plano do circuito. Seu dm, um operador, puxa o condutor PT de modo que este se move com velocidade constante v, como indica a figura, sendo v igual a 4 metros por segundo. Determine a força eletromotriz induzida no circuito e o valor da força aplicada por seu dm ao condutor PT. Então, temos aí uma figurinha, deslocamento aqui do condutor ocorre para a direita, temos aí o valor da resistência, 20 ohms, do campo magnético, 15 teslas, da velocidade com que o condutor é deslocado, com movimento uniforme, velocidade constante, 4 metros por segundo, e o comprimento do condutor. Desejamos aqui a FEM, força eletromotriz induzida, e a força que o operador exerce para deslocar o condutor. A expressão da FEM em módulo é dado, de acordo com a teoria, através desse produto aqui, do campo magnético, do comprimento do condutor e da velocidade com o qual ele é deslocado. Então, aqui no caso, 15 vezes 1,5, o comprimento, vezes a velocidade. Direto dá aqui 90 volts. Bem, a FEM, como surge aqui? Com o deslocamento do condutor, os elétrons ficam submetidos a uma força magnética. E essa força magnética polariza aqui as cargas. Então, você vai ter em uma ponta aqui elétrons em excesso e na outra carga positiva em excesso. Okay? E isso gera uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a tal da força eletromotriz. Okay? Cujo módulo, como eu falei, é simplesmente B vezes L vezes V. Bem, precisamos aqui da força magnética para encontrarmos a força que o operador exerce. E logo mais comentamos. Bem, só que aqui a força magnética é igual a B, o campo, vezes a intensidade da corrente esta induzida, e o comprimento e o seno do ângulo. O alfa aqui é o ângulo entre a corrente induzida e o campo magnético. Só que não temos a corrente I. Mas como a FEM é uma diferença de potencial, então, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, o U pode ser substituído pela FEM, pelo módulo da força eletromotriz. Isolando-se aqui o I, como temos a FEM calculada, 90 dividido pelo R que já temos, 4,5 amperes. E por que o sentido é para baixo? Bem, aí vamos fazer uso da lei de Lenz. Okay? Bem, com o deslocamento do condutor para a direita, a área aqui da espira, a área retangular aqui, ela é aumentada. Então, o fluxo de indução para fora varia e aumenta. Com o aumento da área, é proporcional, aumenta esse fluxo. Então, a lei de Lenz diz o seguinte. Bem, a FEM, força eletromotriz, gera uma corrente induzida. E o sentido dessa corrente é de tal forma que o campo induzido para dentro associado, se oponha ao aumento
do fluxo indutor. Ok? E por que para baixo? Bem, aqui a gente faz uso da regra da mão direita envolvente. Então, envolvendo aqui um pouco o condutor, né? PT, né? Em volta, como se, né? Estivéssemos pegando, né? Segurando, quase que segurando. Né? Então, o campo é, no caso, entrando, o campo induzido em vermelho, veja aqui o x para dentro, e a corrente, então, que é dada pelo polegar, fica para baixo. O polegar dá a corrente e os 4 dedos separados do polegar, envolvendo, quase que envolvendo, não é? O condutor PT aponta para dentro. Então, esse campo induzido, ele, né, surge no sentido de, né, de se opor ao campo indutor crescendo. Ok? Então, a lei de Lenz funciona dessa forma, sempre se opondo. Se o campo indutor estivesse diminuindo, não é, então o sentido aí da corrente seria, não é, de formas que o campo induzido aumentasse o fluxo. Ok? Diminuindo o fluxo indutor, surge um campo induzido para aumentá-lo. Aumentando o fluxo do indutor, que é o que ocorre aqui, devido ao aumento da área, então o campo induzido é no sentido de diminuí-lo. Ok? Então, por isso que o sentido da corrente é para baixo. Acrescentando aí, com o uso também da regra da mão direita espalmada, temos aí a força magnética. Não é? Essa corrente é a corrente induzida. Então, temos aí o campo induzido para dentro, não é? A corrente para baixo, e aí, pela regra da mão direita espalmada, a força magnética fica da direita para a esquerda. Bem, com o cálculo da corrente, voltamos para a fórmula da força magnética e calculamos este valor. Então, aqui substituindo, B é 15, não é? O I é 4,5 amperes, o comprimento 1,5 e o seno de 90 é 1, o que leva a 101,25 newtons para a força magnética. Por que a força que o operador exerce é igual à força magnética? Ou seja, 101,25 newtons. Porque, como o deslocamento do condutor PT é uniforme, a velocidade é constante, a força sobre ele, a força resultante, tem que ser nula. Como a força magnética é para a esquerda, então a força que o operador exerce tem sentido para a direita, mesma direção, horizontal no caso, e sentido oposto. Ok? Mesmo módulo, mesma intensidade. Por este motivo. Ok? Força do operador, também 101,25 newtons, o que leva à resposta letra D. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido o raciocínio, o emprego da lei de Lenz. Ok? Muito importante. O sentido da corrente, né, na lei de Lenz, está associado a um fluxo induzido, não é, que tem sempre sentido oposto, não é, no caso aí, ao aumento do fluxo indutor devido ao aumento da área da espira. Então, desejo a todos sempre bons estudos e aguardem uma nova resolução. Até a próxima, pessoal!